Bom, nós já vimos aí nesse exercício que é necessário a gente conhecer aí alguns detalhes sobre operadores, para não cair em algumas dificuldades na hora de responder as questões. Os operadores são meio pelo qual incrementamos, decrementamos, comparamos e avaliamos dados dentro do computador. Temos três tipos de operador: aritmético, relacional e lógico. Vejamos, operadores aritméticos são aqueles que você utiliza quando está tratando de números. Nós temos a multiplicação, divisão, divisão inteira, resta, divisão, soma e subtração. O que é importante mesmo saber aqui? Divisão inteira e resta, divisão. Já vi muita gente cair em questões com dificuldade em diferenciar os dois ou até de realizar a operação. Então, div é a divisão inteira. Ele vai pegar dois valores inteiros, fazer a divisão inteira. Quer dizer, quando não tiver mais possibilidade de dividir, ele não vai acrescentar zero e depois pôr a vírgula, não faz isso. Ele faz aquela operação que a gente aprende quando está ainda na parte do primário, na escola, né? Então ele vai colocar o dividendo, o divisor, fazer a divisão, encontrar o quociente e vai sobrar o resto. O quociente é o resultado da operação div e o resto é o resultado da operação mod. É assim que funciona. Então ele só aceita números inteiros para trabalhar. E o resultado é um número inteiro. A multiplicação, a soma e a subtração tem como resultado o mesmo dos operandos. Então se eu tenho dois números inteiros, o resultado vai ser inteiro. Se um deles é real, o resultado é real. Já a divisão com a barra é uma divisão real. O resultado sempre será real. Sempre. Não importa os operandos. Se forem dois números inteiros, ainda assim o resultado vai ser real. Agora os operadores relacionais. São aqueles operadores de comparação. É o igual. Esse menor e maior junto significa diferente. Menor igual. Menor, maior, maior ou igual. Então eu vou colocar dois operandos que possam ser comparados, ou seja, do mesmo tipo, e vou utilizar entre eles um símbolo desse. São chamados operadores binários. Eles exigem dois argumentos, né? Já nos aritméticos ainda tem o mais ou menos, ele pode também ser usado como um operador unário, ou seja, sem o segundo argumento, só o primeiro. Ou sem o primeiro, só o segundo é mais um. O mais aí é um operador unário. Aí ele deixa de ser operador de soma e passa a ser um indicativo de sinal, de magnitude. Operadores lógicos. E ou não. O e é a conjunção na matemática, o ou a disjunção, não a negação. É importante saber a tabela verdade. O fácil de memorizar a tabela verdade é você memorizar só assim. Se A e B são verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Qualquer outro é falso. O ou é o contrário. Pronto. O não inverte, né? Isso não tem segredo. Agora, o que interessa é aqui. Ó, você memoriza essa posição. Se A e B ambos são verdadeiros, dá verdadeiro. O ou é o contrário. Pronto. Montou a tabela verdade. E também temos as funções nos algoritmos. Seno, cosseno. O valor absoluto, que seria você pegar sem o sinal, inteiro, fracionário, logaritmo, raiz quadrada, SQRT, square root, raiz quadrada. São pouco usados em algoritmos, né? Porque na verdade são fórmulas, né? E a linguagem que vai te oferecer esses contextos aí das fórmulas. Bom, uma expressão é o agrupamento de operadores. Então eu posso ter vários operadores representados dentro de uma expressão, um ou mais, né? Então x igual a y é uma expressão que tem a operação de igualdade, que é uma comparação. Então eu vou comparar x com y e vou dar o resultado verdadeiro ou falso. Mesma coisa, x diferente de y. Agora eu já tenho uma expressão com três operadores: mais, maior, mais. Quando isso acontece, a máquina tem que decidir qual que vai fazer primeiro, mas ele já tem a regra. Está nessa tabela aí do lado, que é chamada precedência. Bom, se eu tenho ali uma comparação e outras aritméticas, eu faço as aritméticas primeiro para depois fazer a comparação, a relacional. Veja que a relacional é a última que se faz. É só no final que você vai fazer. Por isso é que tem problema quando de um lado está
o resultado é de um tipo e do outro lado do relacional o resultado é de outro tipo. Ele não vai conseguir comparar os dois, vai dar erro. Então, se eu tenho x e k do tipo inteiro e o y for do tipo real, problema. Você vai comparar inteiro com real depois. A mod b vai me dar o número inteiro, igual 0. Vai fazer essa comparação. E assim sucessivamente. Então, 4.5 mod 5 é inválido. 4.5 é um número inteiro. O mod não aceita. X e 5. Inválido. Se você considerar que o x não é... Aliás, desculpe. X e 5 é inválido porque o 5 não é do tipo lógico. Então não há como comparar. Veja o contexto da linguagem. A linguagem C, por exemplo, ela compararia. Então aqui estão as expressões que eu posso ter com esses operadores. Expressões são agrupamentos de operadores no mesmo cálculo. Então o que eu preciso saber de fato aqui são as precedências. Quem é que é realizado primeiro. Então se eu tenho mais de um operando, ou mais de um operador na mesma instrução, na mesma expressão, então eu preciso escolher aquele que vai ser realizado primeiro. Isso para não gerar incompatibilidade entre tipos. Por exemplo, na terceira linha, x mais k maior y mais 2, o resultado de x mais k tem que ser do mesmo tipo do resultado de y mais 2. Senão, a comparação maior não vai funcionar. Então, x mais k tem que ser do mesmo tipo de y mais 2. Ou seja, x, k e y tem que, não necessariamente os três têm que ser do mesmo tipo, mas o resultado das operações tem. Então eu posso ter, por exemplo, se x mais k é inteiro, então y tem que ser inteiro. Se o y é real, um dos dois, x ou k, tem que ser real. A mod b é igual a 0. Não tem problema de tipo, porque de um lado eu tenho inteiro, e o mod estando ali vai dar inteiro. Porém, a e b tem que ser do tipo inteiro. Senão o mod não funciona. Como na penúltima linha, 4.5 mod 5, problema. Porque o mod só aceita inteiros. E 4.5 não é inteiro. O de baixo é semelhante. X e 5, 5 não é lógico. Então, ainda que x fosse do tipo lógico, se o 5 não é, isso é um problema para esse operador. Vamos aos comandos básicos agora da programação. Então, nós temos o primeiro, a atribuição. A atribuição em algumas linguagens é encarada como um operador, mas isso para a prova não faz a menor diferença. Eu nunca vi trabalhar nesse nível. Talvez se nós estivéssemos falando de paradigma de programação, paradigma de linguagem, né, estudando como é que funciona, como é que implementa a atribuição, aí tudo bem, mas não é o caso. A gente nunca viu nenhuma prova nesse nível. Então, a atribuição, o que ela faz simplesmente é pegar um valor e armazenar numa variável. Certo? Não chega a ser um comando, é uma operação. Mas vamos tratar como comando, assim como a maioria das linguagens implementa. Então, identificador recebe, aquela seta voltada para a esquerda a gente lê como recebe, uma expressão ou um outro identificador. Essa expressão, entenda, pode ser também uma constante. Exemplo, x recebe 5, nome recebe fulano, z recebe x mais 9 vezes 15. Então, multiplica o 9 por 15, que a multiplicação tem precedência, soma com x, guarda em z. Graficamente, nós temos a representação aqui do comando de entrada e saída. O leia e o imprima, ou escreva, tanto faz. Imprima ou escreva. Então, graficamente, nós temos o leia, abre parênteses, identificador, vírgula, quantas vezes quiser, fecha parênteses, ponto e vírgula. Essa é a sintaxe do comando leia. E o que o comando leia faz? O comando leia captura um valor de uma fonte externa, geralmente o teclado, e armazena no identificador indicado. Se eu tenho vários identificadores, então ele captura mais de uma vez. E o imprima envia para a tela, ou para a impressora. Ele mostra o resultado na unidade de saída. Então eu tenho imprima um identificador, ou uma expressão, ou um caractere, quantas vezes eu quiser, em qualquer sequência, fecha parênteses, ponto e vírgula. O valor das variáveis representadas pelo identificador naquele momento é enviado para a tela. As expressões são calculadas e enviadas para a tela. E o caractere representa aí, no caso, uma constante. Então, leia, captura o valor no dispositivo de entrada especificado, armazenado nas variáveis. O padrão é o teclado. Escreva ou imprima. Envie a expressão para o dispositivo de saída especificado. O padrão é a tela. A expressão pode conter uma combinação, pode ser uma combinação de variáveis e constantes separadas por vírgulas. Exemplo, leia A, B e soma. Escreva média igual M.
Escreva valor lido, n, resultado, n elevado a 2 mais 5. Exemplo, algoritmo exemplo. Declare x, y inteiro, escreva, digite dois valores inteiros, leia x e y. O z recebe x vezes y sobre 2, a média, né? Escreva, a média é z. Indentação. Eu coloquei isso aqui porque eu já vi em prova, então é importante saber. A indentação é o alinhamento do seu texto algorítmico. Então, quando eu tenho um bloco dentro de outro, um conjunto de comandos dentro de outro, ou quando eu tenho um nível dentro de outro em relação mesmo que seja o mesmo comando, então eu escrevo esse novo nível mais à direita em relação ao primeiro nível. Isso para dar uma visualização de quem é que está dentro de outro, quem é que pertence a outro. Então, se eu tenho um nível 1, como nesse exemplo que está aqui, olha, esse nível 1 está aqui, o nível 2 está aqui e os comandos estão aqui. Eu já sei que os comandos aqui pertencem ao nível 2 e que o nível 2 por completo pertence ao nível 1. Isso é chamado de indentação. É você atribuir tabulação, espaçamento para fazer essa separação visual. Às vezes, quando a gente olha aqui, você não vê problema nenhum. Tanto faz se eu escrever assim ou se eu escrever tudo colado na esquerda. Mas imagina um programa com 1000 linhas, com alinhamentos ali de 3, 5, 10 níveis dentro de uma repetição, para você depois identificar um erro. Realmente é complicado. Para o compilador não faz a menor diferença. Que a primeira coisa que o compilador faz no passo lá de preparação, né, no pré-compilação, é substituir as constantes e eliminar todos os espaços. Então, no código final não tem espaço. Para o computador isso não faz diferença, mas para a gente faz. Estrutura sequencial, os comandos são executados na sequência que aparece, na ordem que aparece. Então, o comando 1 é executado e o comando 2 só é executado quando o comando 1 é finalizado. Exemplo de algoritmo sequencial está aí. Observe que aqui da palavra início até a palavra fim só existem comandos na sequência. Não tem nenhuma outra estrutura. Então aqui esse algoritmo é completamente sequencial. Escreva, lê, calcula, escreva. Exercício FCC 2008, metrô de São Paulo. Em relação à lógica de programação, considere os pseudocódigos. E nós temos o algoritmo ALG1 e o algoritmo 2. Bom, agora já vamos começar a resolver algoritmos, questão que já tem algoritmo para você testar e avaliar. Eu vou te ensinar algumas técnicas para você fazer isso mais rápido, né? Uma é você ler primeiro as opções, para você entender o que ele vai perguntar sobre esse algoritmo, ficar analisando o algoritmo de graça. Então você vê lá embaixo, é correto afirmar, somente a ALG1 tem consistência em sua representação e chega a um resultado. Aí eu vou ter que executar o algoritmo para saber isso. Depois, a letra B, ambos os algoritmos abordam o mesmo problema e chegam ao mesmo resultado. Então eu vou ter que entender os dois para saber. Somente a ALG2 tem consistência em sua representação e chega a um resultado. Então nós vamos dar uma olhada na consistência dos dois. D. O resultado da solução representada por ALG2 é maior do que a de ALG1. Então nesse contexto aqui a gente vai ter que dar uma boa olhada nos dois algoritmos. Ainda bem que eles são simples. Então veja, no algoritmo ALG1 eu tenho lá 4 variáveis, eu leio o sal base, que deve ser o salário base da pessoa, e calculo um grat, que me indica que deve ser uma gratificação. Mas isso não interessa, interessa que ele calcula um grat, que é 5% do sal base. Depois, ele vem lá no sal receber, sal base mais grat menos imp. O estranho é que o imp aí não foi calculado, né? Então ele é 0. Então vai ser sal base mais gratificação, esse sal receber. Depois é que ele calcula o imposto. Opa, já vi um problema de consistência, né? Se ele quer subtrair o imposto, ou a variável imp, do sal base, somar com a gratificação e subtrair do imposto, ele deveria ter calculado o imposto antes. Então já tem um problema de consistência aí. Sal receber recebe sal receber menos imp, tá vendo? Então a gente observa claramente que ele calcula aqui um valor que vai ser agregado ao salário, e aqui um valor que vai ser retirado do salário. Então está lá, salário base mais grat, está aqui o cálculo, 5% do salário base, e retira o imp, que é 7% do salário receber. Então ele deveria calcular o salário base sem esse subtrair o imp. Depois calcular o imposto, já que o imposto é calculado em cima do sal base, e aí sim vai chegar, desculpe, que o imposto é calculado acima do salário que ele iria receber, o salário bruto, né, que é o salário mais a gratificação.
e o saldo a receber é menos esse imposto. Então aqui o único errinho que eu vi aqui é esse menos INPE. Vai ter influência no resultado? Não. Por quê? Porque ele é zero. Então somar grátis e subtrair de zero não vai alterar o salário a receber. Depois eu calculo o imposto, depois eu removo o imposto, ou subtraio o imposto do saldo a receber e chego no resultado. Então ele chega no resultado corretamente. Porém, para mim tem essa inconsistência aqui de subtrair INPE. Não é necessário. Depois vem o algoritmo 2. Tem uma variável a menos, ele não calcula grátis, porque ele transferiu o cálculo da grátis direto para o saldo a receber. Então veja, aqui no ALG 1, eu primeiro calculo o grátis e depois eu somo o grátis com o saldo base. Aqui eu já somo saldo base mais 5% de saldo base. Então eu já estou acrescentando ao saldo base diretamente a gratificação, sem calcular separadamente. É um problema? Depende do algoritmo. Nesse caso aqui não é problema nenhum. Se eu fosse escrever essa gratificação na tela, como por exemplo num contra-cheque, tem que aparecer lá a gratificação. Aí é um problema, porque eu não tenho aqui a gratificação, eu teria que fazer o cálculo novamente na hora de escrever. Não é um problema que invalida o algoritmo. Eu só vou executar essa operação saldo base vezes 5 sobre 100, mais outra vez na hora de imprimir. Bom, continuando, aí sim eu calculo o INPE, que seria o imposto, 7%, subtrai esse imposto do saldo a receber e armazeno no próprio saldo a receber, não tem problema. E no final, escrevo esse salário a receber na tela. Ok. Então os dois vão me dar o mesmo resultado, fazem a mesma coisa. A diferença é que a gente observa que no algoritmo 1, esse menos INPE aqui está extra. E o que eles fazem é, pega o salário base, aumenta 5%, subtrai 7% desse resultado e então mostra na tela. É correto afirmar, somente algum tem consistência, pois em sua representação chega a um resultado. Não, os dois chegam ao resultado. E quem tem consistência mesmo é o algoritmo 2. Ambos os algoritmos abordam o mesmo problema e chegam ao mesmo resultado. Ok, é verdade. Os dois abordam o mesmo problema e chegam ao mesmo resultado. Independente se um tem uma variável a mais, se é mais eficiente nesse aspecto ou em outro, os dois vão chegar no mesmo resultado. Somente o ALG 2 tem consistência em sua representação e chega a um resultado. Não. O ALG 1 também chega a um resultado, em que pesa haver essa discussão sobre esse negócio de consistência no menos INPE. Porque não chega a ser um erro, né? Só é desnecessário. O resultado da solução apresentada para o ALG 2 é maior do que o que o ALG 1. Negativo, é o mesmo. O resultado da solução de ALG 2 é menor, também não, é o mesmo. Agora um exercício da SES Gran Rio de 2004. Prefeitura de Manaus, analista de sistemas. Então tem ali um algoritmo que lê dois números, soma esses dois números, multiplica pelo segundo e mostra na tela. Com base no algoritmo acima, e supondo que o valor fornecido para A na linha leia A seja 3 e o valor fornecido para B na linha leia B seja 4, pode-se afirmar que o valor da variável C na linha escreva C é 24, 28, 32, 34 ou 43. Muito cuidado com esse tipo de questão. Que você lê a questão, você já é analista de sistemas, é muito fácil. Já vai direto ali na linha C, calcula e crau, marca. Se errar, você vai ficar muito para trás, porque pouca gente vai errar. Então tem que fazer com muito cuidado. Então eu, apesar de conseguir fazer o cálculo de cabeça, etc., provavelmente nessa prova eu escreveria do lado o cálculo, substituiria as variáveis para depois fazer a conta. O que eu já vi acontecer o seguinte, olha só como é que é fácil errar. A pessoa vai lá e faz assim. A é 3, B é 4, 3 mais 4, 7, está lá no parênteses, dá 7, 7 vezes 7, que está com 7 na cabeça e acabou de usar o valor de B, faz 7 vezes 7, 49, não tem alternativa. Deu sorte que não tem. Se eu tivesse nessa banca, eu colocava lá o 49 em uma opção. Quem errou o cálculo ali desse jeito, dançou. Então o que acontece? 3 mais 4, 7, vezes 4. 4 vezes 7, 28, letra B. Então, ou você faz o chinesinho, o teste mesa, ou escreve, já que esse é muito pequeno algoritmo, é só essa conta, escreve a fórmula lá. Substitui o A, o B e o B de novo, deixando os operadores, depois você faz a conta. Aí você não vai errar. Então o resultado é 28. Bom, agora eu vou deixar 6 exercícios aqui para você fazer. Na sequência nós vamos corrigi-los. Então aqui o primeiro são dados dois números inteiros A e B, você calcula um monte de coisa e mostra na tela.
A ideia desse exercício é só para treinar a confecção das fórmulas, das expressões matemáticas no algoritmo, quando elas não estão escritas na forma algorítmica. O ponto é multiplicação, A ao quadrado ao invés de A vezes A, né, ou A chapeuzinho 2, ou A asterisco, asterisco 2, e assim sucessivamente. Calcular e escrever a média aritmética de duas notas, tranquilíssimo. Dada a temperatura de um corpo em Fahrenheit, mostrar em Celsius e Kelvin. Dado o número inteiro de segundos, calcular o equivalente em horas, minutos e segundos. E uma simulação para você fazer e checar. Dado o número inteiro positivo, A, calcular e exibir as operações de div, mod e divisão para você ver a diferença. Ler dois valores para variáveis A e B e trocar os valores nas variáveis A e B. Ou seja, o valor que está em A passa para B, o valor que está em B passa para A. Vai lá e faz. Quando terminar, volta para cá. Vai lá. Aqui está a resposta. Algoritmo 1. Então são aqueles cálculos que estão lá. É um algoritmo simples, puramente sequencial. Lê o valor de A e B, faz todos os cálculos. E aqui eu encerrei, mas você deve mostrar na tela. É só colocar os escrevas e as variáveis de C até J. O algoritmo média, lê nota 1, lê nota 2, no caso nota B1, nota B2, calcula a média que é a soma dos dois dividido por 2 e mostra na tela. Se você esqueceu de colocar os parênteses aqui no cálculo, você errou. Porque a divisão tem precedência em relação à soma. Então ele vai, se eu não colocar os parênteses, ele vai dividir a nota B2 antes de somar com B1. E aí não vai dar a média. A transformação, basta pegar a fórmula da transformação e aplicar. Para transformar para Kelvin eu preciso do Celsius. Fica mais fácil, pelo menos quando eu já sei o Celsius. Aí eu aproveitei isso e já fiz os dois. Aqui no algoritmo 4 é para fazer aquela conversão do inteiro de segundos em horas, minutos e segundos. Então eu tenho que trabalhar com div e o mod. A ideia é o seguinte: para achar a grandeza maior, eu uso o div. Então eu vou pegar o quociente. Faço a divisão pela quantidade, no caso, eu tenho um x segundos, faço a divisão por 3.600, que é o equivalente de uma hora em segundos, né? 3.600 segundos é uma hora, 60 vezes 60. Tem o quociente, esse quociente é o total de horas. O que sobrou é porque não deu para fazer uma hora ainda. Então vai sobrar um número menor que 3.600. Esse valor que sobrou, menor que 3.600, agora eu faço um div com 60, que é quantos segundos tem no minuto. O quociente é a quantidade de minutos, ok. Mas vai sobrar um número menor que 60, que é a quantidade de segundos. Então tá aí o jeito que eu fiz. O H, que é a hora, é n div 3.600. Então achei o quociente. Aí eu pego n mod 3.600, que é o resto em relação às horas, e divido por 60. Faço o quociente de novo. Achei os minutos. Agora eu pego o resto dos dois, porque como eu não fazendo esse cálculo do resto da memória, né? Então eu tenho que calcular de novo. Então n mod 3.600 me dá o resto em relação às horas. Mod 60 desse resultado vai me dar o resto em relação aos minutos. Escrevo. Essas segundos são horas, 2 pontos, minutos, 2 pontos, segundos. Esse aqui é só para a gente ver a diferença dos dois, né? Aqui é interessante você observar as declarações. Então, declare A, B, C inteiro. São os três que estão envolvidos com mod e div. Declare D e E real. D e E vai armazenar o resultado da divisão real da barra. Então, se você não declarar como real, errou. Finalmente, o algoritmo troca. Então tá lá, escreve os dois valores, lê A e B, troca de lugar. Para eu trocar os dois valores de lugar, eu não posso atribuir diretamente. Se eu fizer A recebe B, o valor de A é perdido. Aí eu não tenho como pegar o valor de A e colocar em B. Então os dois vão acabar ficando iguais. Aí eu uso uma variável auxiliar. Pego o valor de A, salvo na variável auxiliar. Aí eu levo o valor de B para A. A recebe B. Depois eu pego o valor que eu salvei na variável auxiliar e coloco em B. E aí pronto, consegui fazer a troca. Aí tem um desafio que eu coloquei. Reescreve esse algoritmo para mim, mas agora, sendo que você não vai utilizar a variável auxiliar. Só A e B. Vai lá.